Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um espaço de entrevista na Rádio Borba. Hoje temos como convidado o Paulo Ferreira, presidente da Assembleia Geral do Sport Clube Borbense, que nos vai falar acerca da última Assembleia Geral Ordinária do Sport Clube Borbense, que se realizou no passado dia 9 de junho no pavilhão de eventos da cidade de Borba. Esta Assembleia que teve a seguinte ordem de trabalho. Ponto 1, aprovação da ata da Assembleia anterior. Ponto 2, aprovação do relatório e contas relativos ao ano 2019. Ponto 3, proposta de alteração e fixação do valor de cotas. E por último, ponto 4, eleição dos corpos sociais para o biênio 2020-2022. Em primeiro lugar, agradecemos ao Paulo a sua presença no nosso espaço de entrevista e começo por lhe pedir que nos faça um balanço desta Assembleia Geral. A Assembleia Geral correu muitíssimo bem, em primeiro lugar porque apareceram mais sócios. Não foi um número extraordinário, mas apareceram mais sócios do que é habitual. Em segundo, e agradecer aqui publicamente à Câmara Municipal que nos disponibilizou o pavilhão de eventos, que perante esta pandemia foi o local, se calhar, ideal para que pudéssemos ter feito esta Assembleia. E em terceiro, porque nem tudo foi aprovado por unanimidade, o que também é bom. Confronto de ideias, aliás, nem posso dizer confronto, vou antes dizer umas ideias diferentes que estiveram em debate, portanto não chegou sequer a ser um confronto e também por isso tornou ainda mais positiva esta Assembleia. Esta Assembleia que teve aqui 4 pontos essenciais, correto, Paulo? Corretíssimo. O primeiro é o normal, que é a aprovação da ata da Assembleia anterior. O segundo, a aprovação de relatório e contas, que foi, este sim, aprovado por unanimidade. Inclusivamente, foi proposto pelo Conselho Fiscal um voto de louvor à atual direção. Portanto, as contas, tudo muitíssimo bem auditado, por pessoas de confiança, e as contas passaram, como é lógico, sem problema nenhum, felizmente. O terceiro e quarto pontos são duas situações, então, que eram um pouco mais importantes até para o futuro do próprio Borbense. O terceiro ponto, pela alteração e fixação do valor de cotas, os estatutos prevêem que a direção proponha ao Presidente da Assembleia para levar à Assembleia este ponto, foi o que foi feito, e que seja na Assembleia que se disponha então o valor a fixar. Baixaram-se alguns valores, portanto o sócio normal passou de 18 para 15 euros, portanto isto tudo para o ano de 2021. O ano 2020 mantém-se tudo na mesma proporção. As pessoas que moram a mais de 50 km, que são os considerados sócios correspondentes, desde que sejam menores de idade, passaram a ter um preço simbólico de 5 euros ano. Os menores de 18 anos, também 5 euros ano. As senhoras, independentemente da sua idade, 5 euros ano. E todos os atletas, dirigentes, etc., passam a estar isentos. Logicamente, isentos enquanto forem atletas ou estiverem ao serviço do Borbense, como é lógico. Os reformados, também já existia a cota menor, também ficou fixada nos 5 euros ano. Se algum deles, apesar de ter este valor mínimo, quiser contribuir com um pouco mais, obviamente o Borbense e a sua direção agradecem perfeitamente. Agora, em relação ao ponto 4, que eu penso que esta Assembleia, aliás, vivia principalmente por isso, era as eleições dos corpos sociais para o biênio 2020-2022. Nós já sabíamos no dia que não iriam aparecer listas, até porque as listas tinham que ser entregues até 7 dias antes, como consta dos estatutos, e colocava-se aqui uma possibilidade de haver, um vazio de poder. Ou seja, um vazio de poder, se esta direção renitente dissesse mesmo que tinha que sair, os estatutos remetem a responsabilidade para o Presidente da Assembleia. Eu acho que é um pouco exagerado uma pessoa só ter esta responsabilidade e coloquei à atenção da própria Assembleia, propondo e pedindo ao Sr. Presidente da Direção, o Sr. Joaquim Trincheiras, que indicasse se os seus colegas estariam dispostos pelo menos a manter-se até final do ano 2020. E isto porquê? Porque a época está prestes a iniciar-se, se tudo correr normalmente, os contactos com treinadores, jogadores, massagistas, etc., estão feitos. A direção, eu percebo que alguns já estejam cansados, são muitos anos a trabalhar de forma perfeitamente desinteressada e até onerosa para eles próprios, com muito tempo, muito transporte, etc. E fiquei de aguardar então que o Sr. Presidente me faça chegar essa confirmação de que todos, ou a maior parte pelo menos, mantenha vontade. Por duas razões principais. A primeira era, como lhe disse no início, o poder não cair no vazio, e a segunda, tudo o que é a nível de responsabilidades bancárias, de movimentos de contas, de movimentos de representação do Borbense, de documentação a tratar nas associações, estão identificadas as pessoas. Portanto, seria de todo o interesse que, não tendo a aparecer uma lista nova, que se mantivessem as mesmas pessoas para que o Borbense não parasse. À minha responsabilidade coloquei essa hipótese, e até porque depois as eleições seriam marcadas logo para o início de março, como está estatutariamente defendido, a não ser que houvesse algo grave. Este ano também foi o caso, infelizmente, não é? E a nova direção que entre, seja com as mesmas pessoas ou seja com pessoas diferentes, entrando, tomando posse, têm tudo a tempo para preparar perfeitamente a próxima época.
Se me pergunta, então se falamos só até a final do ano, e as eleições são em março, depois janeiro e fevereiro. Bem, aí janeiro e fevereiro teremos que apelar à boa vontade e compreensão de quem levou até dezembro, certamente não se importará de levar até ao dia das eleições, penso eu. Curiosamente, o Borbense fez este ano 75 anos. A pandemia, infelizmente, não nos deixou festejar como um clube numa terra tão pequena e com tantos anos merecia. Mas pronto, se Deus quiser, para o ano, queremos talvez festejar os 75 mais um, festejar à grande, sei lá. E aqui o festejar não é o Borbense ganhar. Aqui o festejar é o Borbense, acima de tudo, ter muitos jovens como tem agora a praticar desporto, ter as suas portas abertas, ter a sede, que é uma sede magnífica, que é propriedade do Borbense, ao contrário até de outras por aqui perto, e acima de tudo não íamos fechar portas nas bodas de diamante, não é? Penso que não estaria nem no universo mais pessimista do Borbense. Perguntar-lhe também, Paulo, relativamente ao número de sócios que atualmente fazem parte do Sport Clube Borbense. Sabemos que o clube realizou recentemente uma campanha de angariação de sócios, correto? Entretanto, vamos baixar, mas é uma situação simples. Os estatutos também prevêem que cada ano que termina em 5 ou em 0 se faz a renumeração. Ou seja, os óbitos, os que não pagam a um determinado tempo e aqueles que efetivamente querem desistir. Pelas nossas estimativas vamos baixar. Iremos baixar então do sócio 1000, mas acima de tudo estará uma numeração correta. Sabemos perfeitamente que estamos na altura a ter os sócios que efetivamente o Borbense tem, que estão disponíveis, que estão dispostos. E até Borba também tem perdido população, o que é perfeitamente normal que isto também se passe nas coletividades. Esta Assembleia Geral foi uma Assembleia aqui bastante importante para o futuro e para a continuidade do Sport Clube Borbense. Podemos dizer que o Borbense está no bom caminho? Eu penso que sim, aliás, o Borbense tem estado no bom caminho. O bom caminho, como lhe disse há pouco, também não tem que ser ganhar. Tem que ser, acima de tudo, poder estar, poder participar, porque, por exemplo, também tenho o meu filho a jogar futebol no Borbense e vejo a alegria das crianças, a alegria, deste já não é tão criança, mas pronto, a alegria deles desde pequenos, portanto faz falta que o Borbense, e numa terra tão ávida de alternativas ao computador, ao telemóvel e à consola, se calhar o Borbense tem-se mostrado, aliás, como uma das grandes alternativas ao fechado em casa, porque promove a sã camaradagem, promove o espírito até físico. Hoje em dia não podemos pensar o físico apenas como uma forma de culturismo, um físico no sentido de saúde, de estar, de participar e de fazer novas amizades fora as da escola e fora os da família. E é desta forma que terminamos mais um espaço de entrevista na Rádio Borba. Hoje tivemos como convidado Paulo Ferreira, presidente da Assembleia Geral do Sport Clube Borbense, que nos falou acerca da última Assembleia Geral Ordinária do Sport Clube Borbense.